pessoas precisam se apropriar dos mecanismos que esses traficantes usam e denunciar. Esses benefícios, que antes eram dados apenas às mães que adotassem crianças, foram estendidos também a quem adotar adolescentes a partir dos 12 anos. Eu levei um susto, na verdade, porque é praticamente o saldo que tinha na minha conta. Uma das principais preocupações dos criadores da urna era que qualquer um pudesse utilizar o aparelho. Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao novo Jornal da Justiça, segunda edição. Começamos hoje uma nova etapa do jornalismo da TV Justiça, onde você, telespectador, vai ter mais espaço em nossos telejornais, que estão mais dinâmicos e mais interativos. Dá só uma olhada. O projeto do cenário foi pensado para dar mais mobilidade aos apresentadores e garantir a interatividade com repórteres e telespectadores. Na bancada vamos receber convidados e as consultoras jurídicas da TV Justiça. Na primeira edição do Jornal da Justiça, quadros especiais com a participação popular pelo WhatsApp. O exemplo de quem faz a diferença com trabalhos que melhoram a vida da comunidade. Antes e depois da Constituição Federal, que completa 30 anos. O que mudou na vida do brasileiro, os avanços, as conquistas. Em ano de eleição, um quadro especial para mostrar histórias curiosas e os preparativos para a festa da democracia. Os direitos e deveres do consumidor, a análise de especialistas, os caminhos da lei. Conheça mais sobre as profissões, a reforma trabalhista. Na segunda edição do Jornal da Justiça, as notícias que movimentaram o dia do Judiciário brasileiro, a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, a análise das consultoras jurídicas. O Giro na Rede com as notícias da hora nas redes sociais. É o jornalismo da TV Justiça, de olho no que acontece no Judiciário brasileiro. A presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu nesta tarde com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio e juízes criminais para reforçar a importância da participação dos magistrados na produção do Cadastro Nacional de Presos, também conhecido como Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que vai interligar em rede informações de todos os estados. Segundo a ministra, essa plataforma pode ser até mesmo partilhada pelos órgãos responsáveis pela segurança pública no Estado ou na União. Os dados para o BNMP serão atualizados pelo menos 2 vezes por dia. A ministra acrescentou que, com o cadastro, o juiz poderá ter acesso imediato aos dados para trabalhar no século XXI. A presidente do STF também esteve hoje pela manhã no Complexo Penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro, onde visitou as presas que deram luz recentemente e outras que estão grávidas. O Ministério Público Eleitoral diz que outdoors com imagens do deputado Jair Bolsonaro instalados na Bahia são propaganda eleitoral antecipada e pede que sejam retirados. No documento, o MP argumenta também que esse tipo de publicidade é proibido durante a campanha e não deve ser permitido também na pré-campanha. Para o Ministério Público Eleitoral, os outdoors com apoio ao deputado Jair Bolsonaro configuram sim propaganda eleitoral antecipada. O vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques entrou com pedido no Tribunal Superior Eleitoral para a retirada imediata das peças publicitárias, que, segundo ele, reforçam supostas qualidades de um pré-candidato à presidência. O recurso do vice-PGE questiona uma decisão do ministro Luiz Fux, do TSE, que negou uma primeira solicitação. Fux argumentou que não havia pedido expresso de votos, mas para o vice-procurador eleitoral, as mensagens são claras. Imaginar que peças publicitárias de um candidato em uma eleição não contenham pedido explícito de votos é subestimar a inteligência dos publicitários, de candidatos e eleitores. Além dos 3 outdoors com suposta propaganda eleitoral antecipada na Bahia, o Ministério Público Eleitoral identificou ainda outras mensagens de apoio a Bolsonaro em pelo menos
33 municípios de 13 estados. No pedido para retirar as propagandas, o MPE reforçou que o uso de outdoor é proibido durante a campanha e, por isso, também não deve ser permitido na pré-campanha. De acordo com a lei das eleições, a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 15 de agosto. A assessoria de imprensa do deputado Jair Bolsonaro informou que os outdoors não foram instalados por ele, e sim por admiradores, e que não pode ser responsabilizado por ações de terceiros. O desembargador Cláudio Del Horto, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a execução do pagamento de dívida de cerca de 7 milhões de reais do Clube Botafogo com a empresa que representa o jogador Rodrigo Beckham até a audiência de conciliação marcada para o próximo dia 13 de março. A audiência especial foi requerida pela própria empresa, que rejeitou a proposta feita pelo time de pagar a dívida em parcelas mensais de R$100 mil. A ação refere-se a direito de imagem cobrado por Rodrigo da época em que jogava no time. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai ter que voltar a analisar uma decisão contra uma operadora de celular. O motivo do processo foram prejuízos causados por uma antena instalada no topo de um prédio. A decisão, por unanimidade, é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma do STJ reconheceram omissão em decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou a TIM Celular do Centro-Sul a indenizar uma moradora do último andar de um prédio. Ela teve danos materiais após a instalação de antena no topo do edifício. De acordo com o processo, para instalar a antena, foi necessário substituir parte do telhado por uma laje de concreto. Mas a empresa contratada pela TIM não impermeabilizou o local de forma adequada, o que gerou infiltrações e alagamentos no apartamento da moradora. A Justiça Estadual condenou a TIM e o condomínio a pagarem R$20 mil por danos morais. A empresa recorreu e alegou que a sentença não se limita apenas aos prejuízos causados pela instalação da antena, uma vez que o laudo apontou também agentes naturais como causadores do problema. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, reconheceu que o acórdão foi omisso em relação ao pedido da TIM para que fossem excluídos da indenização os prejuízos causados pela ação de agentes naturais. A magistrada destacou que o próprio laudo pericial afirma que os imóveis localizados no litoral gaúcho sofrem agressões de agentes naturais, como umidade e maresia, e isso exige manutenção. Por conta disso, a ministra determinou que o processo volte ao tribunal de origem. Nós vamos então falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes. O assunto é Operação Lava Jato. Viviane, mais um empresário é condenado pelo juiz Sérgio Moro por pagamento de propina, é isso? Boa noite, Vivi. Isso mesmo. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. O empresário Mariano Marcondes Ferraz foi condenado a 10 anos e 4 meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O motivo? Pagar propina de cerca de $860 mil ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para que a empresa Decal do Brasil renovasse o contrato com a estatal. O juiz Sérgio Moro, responsável por essa condenação pela Operação Lava Jato, em Curitiba, manteve as medidas cautelares que substituem a prisão do executivo, como não deixar o país. Ele também determinou que o valor da propina seja revertido à Petrobras como forma de indenização aos danos causados pelos crimes. Voltamos ao estúdio. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, o desafio de acabar com o tráfico de pessoas. As pessoas precisam se apropriar dos mecanismos que esses traficantes usam e denunciar. O tráfico de pessoas é uma forma moderna de mascarar a escravidão. Mulheres, crianças e adolescentes são o alvo desse crime, que, segundo a ONU, faz 2 milhões de vítimas a cada ano. Um desafio global que exige esforços do governo e da sociedade para ser combatido. Em Brasília, o TRF da Primeira Região condenou um homem por tráfico de pessoas. Além do testemunho das vítimas, havia provas de que o réu comprou passagens com destino ao Suriname para 3 mulheres. Quase todas de nós sabemos que é para trabalhar com a prostituição, mas aí chega lá, fica à mercê, né, da pessoa que levou ela, no caso, cafetinas ou cafetões. Então é cobrado tudo muito mais caro, fora a dificuldade de falar a língua nativa.
A situação que acabou de ser narrada é vivida diariamente por pessoas que estão na mira de agenciadores que enganam e levam mulheres para trabalhar com prostituição em países diferentes. Uma das modalidades do tráfico de pessoas, previsto no artigo 231 do Código Penal, com penas que podem variar de 3 a 8 anos de prisão. Segundo a Organização das Nações Unidas, o comércio de seres humanos movimenta anualmente cerca de 32 bilhões de dólares em todo o mundo. E 85% desse valor provém de exploração sexual, que tem as mulheres como a maioria das vítimas. A chefe da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Polícia Federal, Janaína Gadelha, explica: muitas vezes as próprias pessoas não se reconhecem como vítimas do crime. As vítimas têm vergonha de se assumirem como vítimas de tráfico, ou até mesmo não se identificam como sendo vítima. Às vezes, elas acreditam que elas foram responsáveis por essas situações. E por vergonha daquela situação, elas tendem a não notificar os órgãos públicos. O rol de situações que configuram o crime foi ampliado em 2016 com a edição da Lei 13.344. Atualmente, atos preparatórios, como agenciamento e transporte de pessoas para qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, já podem ser considerados tráfico. Isso tem permitido uma maior atuação da polícia e da justiça na repressão ao delito, como fez recentemente o TRF da Primeira Região. Em caso relatado pelo desembargador federal Ney Belo, o tribunal confirmou condenação de 4 anos e 1 mês de prisão contra um homem que enviou 3 brasileiras para exercerem prostituição numa casa noturna localizada no Suriname. Além dos testemunhos contundentes das vítimas, pesou na decisão dos magistrados a prova de que foi o réu quem preparou a viagem das vítimas. O fato de os atos preparatórios já serem um forte elemento para configurar o tráfico de pessoas, isso ajuda muito o trabalho das polícias, o Ministério Público, as próprias investigações, o trabalho do Judiciário, enfim, todos os atores, os agentes que diretamente lidam com essa questão, tem uma facilidade maior hoje na questão do enquadramento do tráfico de pessoas, que até então realmente era uma dificuldade muito grande. Estudioso do tema, o advogado Edel Torres até já escreveu um livro sobre o tráfico de mulheres. Trata-se de um crime antigo, mas que tem uma nova roupagem, é o que chamamos hoje de escravidão moderna, em que as pessoas não são transportadas, acorrentadas, como na época dos navios negreiros. Hoje nós temos a globalização, que tem um forte elemento, que é de agregar países, e com isso as fronteiras acabam sendo mitigadas, então as viagens acabam sendo mais facilitadas, e o sonho das pessoas em ganhar dinheiro, em fazer uma vida diferente, e adquirir patrimônio e assim por diante. O Brasil tem se organizado politicamente para combater esse crime. No Ministério da Justiça, em Brasília, existe uma coordenação que cuida só desse assunto. A política ela é trabalhada em 3 eixos, né? O eixo de prevenção, o eixo de repressão e o eixo de atendimento às vítimas. No quesito prevenção, a gente também trabalha muito forte nos estados, porque aí a gente está protegendo essas possíveis vítimas, tanto no quesito para tráfico interno quanto para tráfico internacional. Mas toda a sociedade deve ficar atenta e pode ajudar. Tem que observar se está havendo alguma retenção documental, se vão prender o passaporte daquela pessoa, se vai haver alguma restrição na locomoção, se ela não vai poder sair daquele ambiente de trabalho, se ela vai ficar confinada a uma só residência. Ela tem que observar esse conjunto de indicativos para se ter a suspeita se de fato existe algum tipo de tráfico ali. É importante a gente levar o conhecimento para essa população, as pessoas precisam se apropriar dos mecanismos que esses traficantes usam e denunciar. Denúncias relacionadas ao tráfico de pessoas podem ser efetuadas pelo Disque 100 ou Ligue 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Todas as mulheres que adotam têm os mesmos direitos trabalhistas das mães biológicas. A nova lei estende esses direitos a adotantes de crianças e adolescentes também. Para esses 2 pequenos, a hora de brincar ao lado da mãe é o momento mais aguardado do dia. Só que para o Anderson, de 6, e para a Akira, de 3 anos, a realidade nem sempre foi essa.
Tudo começou a mudar para eles a partir do dia em que foram adotados pela Raíssa e pelo Danilo. O casal decidiu começar o processo de adoção depois que descobriu que não seria possível ter filhos biológicos. Eu tenho endometriose, então passei por alguns tratamentos que dificultariam engravidar por meio natural. E o meu marido teve câncer. Logo que a gente casou, ele teve câncer, ele passou por alguns ciclos de quimioterapia e com isso ele ficou estéril. Então, desde antes da gente casar, a gente decidiu que a gente queria ter filhos. Né? O plano da nossa família era incluir ter filhos. E daí a pensar entre tentar uma gravidez, uma fertilização ou adotar, a gente partiu para a adoção. Todo o processo foi longo, durou 4 anos. Eles passaram por todos os trâmites necessários para a realização da adoção. A Raíssa conta que teve direito a todos os benefícios trabalhistas previstos em lei, dados às mães biológicas, como a licença maternidade e a estabilidade provisória dada após a adoção. No total, ela pôde ficar com as crianças em casa nos primeiros 180 dias depois da adoção. Esses benefícios, que antes eram dados apenas às mães que adotassem crianças, foram estendidos também a quem adotar adolescentes a partir dos 12 anos. A Lei 13.509 foi sancionada para motivar, incentivar e acelerar os processos de adoção no país. Com a sanção da nova lei da adoção, a CLT passa a vigorar com as seguintes alterações. A empregada que adotar passa a ter direito à estabilidade provisória, após a adoção e licença maternidade de 120 dias. E em caso de amamentação, a mãe adotiva terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um, até que o filho complete 6 meses. A partir do momento que eu adoto uma criança ou adoto um adolescente, a partir do momento que eu tenho essa guarda provisória, eu também passo a ter esse direito ao afastamento, essa licença maternidade, nos mesmos moldes que as mães biológicas já tinham. Para essa psicóloga, que é coordenadora de uma ONG que cuida de abrigos para menores à espera de adoção, essa oportunidade dada às mães adotantes, não só de crianças, mas também de adolescentes, é indispensável em todo o processo de adoção. Se fala que só o bebê precisa de uma mãe, isso está claro na lei já há algum tempo, e que o bebê necessita de uma mãe que cuide dele o tempo integral. Um adolescente, a gente chama o adolescente, ele está entrando no segundo nascimento dele, né? Ele está nascendo pela segunda vez, que agora é para o social. Só que para essa criança que é adotada, ele está sendo adotado ao mesmo tempo que está entrando na adolescência. Então imagina a demanda que um adolescente desse tem. Todos esses direitos fizeram a diferença para a família da Raíssa e do Danilo. Hoje, eles têm a certeza de que a licença maternidade é importante tanto para os pais biológicos quanto para os pais de coração. Então é fundamental, você tem que resolver uma série de questões, a escola da criança, a transferência da escola que estava antes no abrigo para a escola em casa. Então, essa licença é fundamental para você integrar a criança nessa nova casa, na nova família e no novo ambiente que ela está. Para os pequenos que são irmãos de sangue, fica agora a felicidade por terem um lar. E o mais importante, o sentimento de fazerem parte de uma família. Eu gosto muito deles. Eu amo muito meu pai e minha mãe. Vamos agora falar com a repórter Carla Lucena sobre a campanha Declare Seu Amor, que vai ser lançada amanhã pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, no Superior Tribunal de Justiça. Oi, Carla, boa noite. De que se trata essa campanha? Boa noite para você, boa noite a todos. A ideia dessa campanha é da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Rondônia para incentivar que os contribuintes destinem aí parte do seu imposto de renda aos fundos nacional, distrital, municipais e estaduais dos direitos da criança e do adolescente. E assim, o recurso arrecadado com esse benefício fiscal será revertido para projetos sociais voltados para a área da infância e da juventude. Lembrando que esse tipo de doação está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também em instruções normativas da Receita Federal. A campanha Declare o Seu Amor já teve aí a adesão de vários artistas e será lançada amanhã aqui em Brasília, no Superior Tribunal da Justiça, às 5 horas da tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a gente fala sobre fraudes bancárias.
Eu levei um susto, na verdade, porque é praticamente o saldo que tinha na minha conta. O combate às fraudes bancárias eletrônicas ganhou reforço no Brasil graças à união de esforços. Bancos de todo o país, Polícia Federal e FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, renovaram acordo de cooperação técnica para evitar esse tipo de crime. Num salão de beleza, Anne descobriu que a conta bancária foi invadida por criminosos virtuais. Ela não conseguiu pagar a conta de R$30 porque não tinha saldo. Aí foi ao banco, tirou o extrato e veio o susto. Eu vi um débito muito grande, né, de, em média, um valor considerável e me chamou muito a atenção, né? Eu levei um susto, na verdade, porque é praticamente o saldo que tinha na minha conta, restando centavos na minha conta. Né? Qual era o valor? Entre 8 e 10 mil reais. Né? Então, foi um valor muito grande, de uma vez só, vários débitos. Os clientes vêm cada vez menos aos bancos porque preferem usar a internet para fazer as transações financeiras. E a cada dia, as instituições bancárias aumentam o número de operações que podem ser feitas até mesmo com um simples celular. Nessa esteira, o risco de fraudes eletrônicas é maior. Os principais bancos brasileiros renovaram o acordo com a Polícia Federal para combater as fraudes. Os dois lados vão compartilhar informações e usar as tecnologias mais novas no combate aos crimes eletrônicos. O acordo também prevê a criação de uma equipe conjunta para identificar os fraudadores de forma mais rápida. Os bancos não revelam o prejuízo com fraude eletrônica. Quando o crime acontece, eles abrem um inquérito administrativo para apurar se a culpa é do sistema ou de algum funcionário. No Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, o número de empregados que procuram ajuda vem crescendo nos últimos anos. Eles vêm procurar atendimento jurídico para responder inquéritos ou processos disciplinares referentes a fraudes relacionadas à internet ou atendimentos virtuais. E, além disso, eles vêm denunciar também fraudes ocorridas e que podem estar sofrendo prejuízos aí na carreira por conta de falhas no sistema ou atuação de fraudadores. Esse tipo de fraude está previsto aqui, na Lei 12.737 de 2012, a chamada Lei dos Crimes de Informática. O crime inserido no Código Penal é invasão de dispositivo informático alheio. Punição de 3 meses a 1 ano, podendo chegar a 2 anos, dependendo da situação, como, por exemplo, se aí foi obtido um prejuízo econômico, foi causado um prejuízo econômico, enfim. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o banco, assim como qualquer empresa, deve garantir a segurança dos clientes. A instituição bancária tem a obrigação de ressarcir o correntista. Se não fizer isso... O consumidor ele pode buscar seus direitos desde o PROCON de sua cidade até os juizados especiais ou a justiça comum, dependendo do montante que foi subtraído, do prejuízo suportado, sem prejuízo, e aí é uma recomendação que sempre fazemos, de abrir uma reclamação junto ao Banco Central para que o Banco Central acompanhe e fiscalize as políticas de segurança daquela instituição financeira. Lembra da Anne? Pois o banco cobriu o prejuízo. E bem rápido. O gerente reconheceu, viu que aquilo não era o perfil que eu tinha como cliente, aqueles pagamentos, os valores e por se tratar de muitos DARFs. E reconheceu isso e providenciou que o dinheiro fosse estornado para a minha conta em no máximo 24 horas, mas no mesmo dia, à noite, o dinheiro já estava de volta na minha conta. No dia 7 de outubro deste ano, os mais de 146 milhões de eleitores têm um novo compromisso com a democracia. E a partir de hoje você conhece aqui no Jornal da Justiça um pouco mais sobre o equipamento que chama a atenção dentro e fora do país. É a urna eletrônica que garante segurança e rapidez às eleições brasileiras. Uma máquina que garante o sigilo do voto, a segurança de uma eleição e ainda deixa a totalização muito mais rápida. É claro que a urna eletrônica não foi criada de uma hora para outra. A história do processo, da informatização do processo eleitoral brasileiro,
Iniciou-se em 1985 com o cadastramento de eleitores. À época nós tínhamos em torno de 70 milhões de eleitores e eles foram cadastrados e se gerou o primeiro cadastro de eleitores informatizado e centralizado. Depois disso, a Justiça Eleitoral ainda passou quase 10 anos estudando e pesquisando até chegar ao protótipo da urna eletrônica. Outras instituições, como as Forças Armadas, participaram desse processo. Uma das principais preocupações dos criadores da urna era que qualquer um pudesse utilizar o aparelho. Por isso, o teclado da urna é igual ao de um telefone. Até as cores foram pensadas para serem intuitivas: laranja para corrigir, branco para votar em branco e verde para confirmar o voto. Nas eleições municipais de 1996, a urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez. A partir daí, o número de pessoas votando de forma totalmente informatizada só aumentou. Desde o ano 2000, todo eleitor brasileiro utiliza o sistema eletrônico de votação. Cada novo modelo de urna eletrônica são inseridos ali mecanismos de evolução tecnológica para garantir basicamente dois aspectos: a questão da segurança e da transparência. A urna eletrônica nasceu com o objetivo de deixar o processo eleitoral seguro e inviolável. Amanhã nós vamos ver quais são os mecanismos que tornam nossas eleições uma das mais seguras do mundo. E na reportagem de amanhã você vai ver que o cuidado que a Justiça Eleitoral tem com o sistema eletrônico de votação é imenso. Barreiras internas e externas e auditorias dão confiabilidade às eleições brasileiras. E agora nós vamos à redação do Jornal da Justiça com a repórter Catarina Martorelli, que traz as últimas notícias de destaque nas redes sociais. Oi, Catarina, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, vamos então a esses destaques, né, nas redes sociais de hoje. Olha, o Exército deu parecer favorável para que a Polícia do Rio use os 15 fuzis que foram apreendidos no aeroporto do Galeão em junho do ano passado. Agora só falta uma autorização da Justiça para que a corporação passe a usar essas armas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram por unanimidade a repercussão geral na matéria que discute a necessidade de novas eleições sempre que houver indeferimento do registro de candidatura em eleição majoritária. O Ministério da Agricultura e a Associação de Produtores de Frango disseram que não há risco para a saúde do consumidor, mesmo com as irregularidades constatadas na nova fase da Operação Carne Fraca. Segundo eles, é normal a presença da bactéria e ela é destruída quando a carne é submetida a altas temperaturas. E o ministro Edson Fachin concedeu mandado de segurança para que se reconheça o direito de médicos e dentistas do TRT-3 de cumprirem jornada de 4 e de 6 horas sem o recebimento de função comissionada. É isso, e a gente convida todo mundo também a conferir as notícias do Supremo no site stf.jus.br. Voltamos ao estúdio. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Uma boa noite para você, até amanhã e continue com a programação da TV Justiça.